estar aqui de novo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler alguns pequenos textos, mas eu prometo que a mensagem não será cumprida como os textos. Vamos ler inicialmente em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa, ou na minha casa, será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos ainda no livro de Gênesis, capítulo 17. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Do mesmo livro de Gênesis. Versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele, Abraão, respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, o anjo, porém, disse: Não é assim, é certo, e riste. Ao capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concedeu e deu à luz
luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, pedir que Deus fale conosco nesta noite, mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui. É um privilégio, ó Deus, estarmos nesta casa, que é a Tua casa, para louvarmos o Teu nome, para bendizermos o Teu nome, mas também para ouvirmos o Senhor falar. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala por meio da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor está presente aqui. E o que eu te peço agora, ó Deus, é que o Senhor fale por meu intermédio, que o Senhor fale aquilo que fale às pessoas, me deixe falar, me permita falar aos irmãos, às irmãs, às pessoas aqui presentes, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. E que eles possam receber, compreender, que quem fala é o Espírito. Que, ó Deus, haja discernimento. Deus bendito, porque só assim terá sentido ouvir, ó Deus, estas palavras. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito dessa história e já algumas vezes, inclusive na escola dominical, eu já fiz comentários, estudos sobre esse texto e às vezes dando o título de O Riso de Sara. Acho que já preguei aqui também sobre esse tema. Mas eu quero rapidamente falar nesta noite com vocês sobre esperança, mas não dá para falar sobre esperança sem falar de fé. Pelo contrário, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu, há mais ou menos há 2 semanas, eu me peguei um pouco mal-humorado, porque eu comecei a pensar no nosso contexto aqui no país, e comecei a pensar nesse nível de corrupção que nós vivemos aqui, uma coisa horrorosa, essa questão da impunidade, essas coisas. A gente vê jornal, vê televisão e só tem desgraça, e aí a gente fica querendo perder a esperança. E é muito interessante, porque quando a gente entra nesse clima, a gente começa a ficar mal-humorado, não é verdade? Começa a pensar um monte de besteira, xingar muita gente, acusar muita gente. E de vez em quando eu me pego nessa situação. Eu acho que isso é comum de todas as pessoas sérias desse país, né? Porque a gente gosta dessa terra, gosta dessa nação, mas o Brasil ser conhecido como o país da corrupção é um desafio enorme para a gente. E às vezes a gente, quando começa a pensar sobre isso, né, Vinícius? A gente começa, a gente procura uma lógica, uma saída, e aí começa na vida que às vezes provoca na gente, ainda que temporariamente, perda de esperança. E eu, durante esses dias também, procurando em Deus uma resposta, eu falei: Senhor, eu não quero perder a fé, eu não quero perder a crença de que o Senhor vai mudar a história desse país, a história do nosso povo, né? Essa cultura que nós temos de infringência de tudo quanto é norma, de todas as coisas, né? No trânsito, o limite de velocidade é 60, a gente passa a 100 por hora, quase te atropela, né? Mesmo de carro, e assim por diante. Nós estamos vivendo uma crise profunda, né? de corrupção, de infringência, de tudo. Então, a gente precisa orar muito por esse país. Às vezes, orar pela nação parece que não é muito espiritual. Nós
temos vivido um tempo de muito egoísmo, e até mesmo na vida cristã. A gente pede a Deus muito por nós, por nós, por nós, e a gente esquece que a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. Nós temos um governo, nós temos um país, e a gente precisa orar muito pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que Deus levante pessoas que tenham coragem de dizer a verdade, né? E de combater essas coisas, e sempre na expectativa de que Deus pode mudar essa geração. Muito bem, mas existem coisas na nossa vida que também mexem com a nossa esperança. Às vezes a gente enfrenta crises, problemas financeiros, problemas de enfermidade, às vezes alguma causa que a gente tem, às vezes problemas no trabalho, e a gente olha assim, e sempre que a gente olha, a nossa tendência natural é olhar e analisar com a nossa lógica. E a gente fica procurando, às vezes, caminhos, soluções, e não encontra. E aí entra em crise. Entra em crise. Fica querendo perder a esperança, perder a fé. A crença numa solução que pudesse eventualmente ser prevista. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos aqui, dá para a gente se encaixar totalmente nessa condição aqui, e eu creio que o Espírito de Deus fez questão de registrar essa experiência de Abraão e Sara para servir de lição para nós. Aqui a gente tem uma história impressionante. Um homem que tinha recebido uma promessa de Deus, de que ele seria pai de muitas nações, de que muitas famílias da terra seriam abençoados por ele, pela sua família. Mas o tempo começou a passar, foi passando, Abraão e Sara foram ficando velhos, e aquela expectativa de cumprimento daquela promessa, obviamente que eles queriam ter filhos e não podiam ter filhos. Sara era estéril. E aí, com o passar do tempo, a esperança vai diminuindo. Vai diminuindo. Eu conheço pessoas e vejo o desespero, às vezes, de mulheres que querem ter filhos, por exemplo, e quanto mais vai passando o tempo, mais a crise, às vezes, vai aumentando, ou a perda da esperança. E eu creio que isso começou a acontecer, de certa forma, com Abraão e Sara. E eu diria que um dos inimigos da esperança é o tempo. E eu diria também que é um motivo de quebra da nossa crença, da nossa fé, é o tempo. Incrível isso. Porque, principalmente no nosso tempo, nós somos muito imediatistas. A gente pede a Deus e quer que Deus resolva o nosso problema de imediato, no nosso tempo, de acordo com a nossa própria vontade. E a gente chega, às vezes, a querer dar ordem para Deus. A gente chega, às vezes, ao ponto de querer dar dicas para Deus de como resolver o problema, segundo a nossa vontade. E aí, quando vai passando o tempo, às vezes a gente desiste, perde a esperança, deixa de falar sobre aquele assunto, e às vezes sai até murmurando contra o próprio Deus. Perde-se essa visão de fé. Então o tempo é um inimigo, principalmente para quem é imediatista. E aqui, essas circunstâncias eram evidentes. Passou o tempo. Veja que Abraão diz assim, eu tenho 100, Sara tem 90. Passou do tempo de ter filho. E aí eu não tenho dúvida que aqui Abraão, mesmo naquele tempo, pensou com a mesma lógica que muitas vezes pensamos nos dias de hoje.
Às vezes a gente pensa nas coisas, pensa nos desafios, avalia os desafios da nossa vida, e segundo a nossa lógica, nós não encontramos um caminho para a solução. A gente não consegue enxergar uma solução para oferecer para Deus. E aí desanimamos, frustramos, perdemos a esperança. E parece que foi isso que inicialmente aconteceu com Abraão e Sara. A circunstância e idade não poderia permitir que Deus fizesse acontecer o nascimento de um filho daquele casal. Essa foi a primeira perspectiva de Abraão e de Sara. De Abraão e de Sara. Muitas vezes, não há lugar para a fé dentro da nossa lógica. Nós não permitimos dar lugar à fé dentro daquilo que nós estamos enxergando, dentro daquilo que nós estamos vivendo. E aí facilmente a gente perde a esperança. Esquecemos que o nosso Deus não está sujeito à nossa lógica. Ele não está limitado às nossas próprias circunstâncias. Nosso Deus não está limitado às circunstâncias do tempo, da idade, e assim por diante. E aí, muitas vezes, nós fazemos também como Abraão e Sara. Nós arrumamos um jeitinho, pensando que com esse jeitinho, a gente vai poder dizer que a promessa de Deus foi cumprida. E aqui, a primeira alternativa que Abraão pensa, enxergando ou pensando na impossibilidade do cumprimento da promessa de Deus, foi o seu escravo Eliezer. Ele disse, bom, eu não vou ter filho mesmo, eu não vou ter herdeiro mesmo, apesar da promessa, mas eu tenho uma alternativa aqui, que é o Eliezer. Quem sabe essa geração prometida por Deus, essa família prometida por Deus, não é Eliezer. E a gente tem muita facilidade de fazer isso. Para justificar a total ausência de fé, de crença na realização daquilo que Deus prometeu, a gente arruma uma alternativa, uma via, por mais distorcida que ela seja. E aí a gente toma o lugar de Deus. A gente passa na frente e faz, e busca, e resolve conforme as nossas próprias alternativas. Não esperamos em Deus. Não esperamos em Deus. Mas essa alternativa de Abraão era absurda, porque aquele homem não tinha nada a ver com ele. Era apenas um criado. Era apenas um criado. E aí Sara, a esposa de Abraão, tem uma alternativa muito melhor. Porque a promessa de Deus é que o filho seria do sangue de Abraão. Mas não apenas isso. O filho nasceria de Abraão e Sara. E aí Sara, para resolver o problema com uma alternativa melhor do que a de Abraão, oferece a Abraão a criada Agar. E diz, Abraão, eu sou estéril, já sou velha. Você pode ter o filho com Agar. E aí resolve o problema. Vai ser a sua descendência. Vai ser a sua descendência. E eu creio, irmãos e irmãs, eu creio que hoje, talvez se a gente, fazendo a analogia dessa circunstância com muitas circunstâncias que nós vivenciamos, nós vamos dizer, olha, esse é um jeitinho legal. Isso é um jeitinho legal. Mas é a nossa mão agindo, não a mão de Deus agindo. É a nossa razão, a nossa lógica agindo. Por não crermos na ação de Deus, por não sabermos esperar que Deus vai agir, a gente age por Ele, a gente age
ou tenta agir por ele. E essa solução de Sara foi muito bem recebida por Abraão. E aí nasce o filho Ismael. Nasce o filho Ismael. Falta de esperança. Até então não souberam esperar. Não tiveram fé suficiente para crer que um filho de Abraão e de Sara poderia nascer. Poderia nascer. Nós somos assim. Nós somos assim. Se não há como enquadrar na nossa lógica, na nossa visão, alguma circunstância, a gente às vezes faz de conta que crê, mas na maioria das vezes não cremos. Perdemos a esperança com facilidade. Perdemos a esperança com facilidade. E aí, quando essas coisas aconteceram, volta o Senhor a Abraão. E aí há uma conversa muito mais objetiva. E aí Abraão recebe os enviados de Deus, recebe o Senhor, e Sara era uma tenda, Sara estava do outro lado, havia uma cortina ali separando, não sei, separando a sala de onde estava Abraão com os convidados e Sara do outro lado. E aí os enviados de Deus dizem: Abraão, nós vamos voltar daqui a 1 ano e você vai ser pai de um filho com Sara. Sara vai dar à luz a um bebê, a uma criança. Sara estava do outro lado, por isso que a pregação, o título eu dava sempre o riso de Sara. Sara disse que Sara riu. Riu, obviamente, achando um absurdo. Talvez nós ríssemos também. Provavelmente, no meu caso, eu daria uma gargalhada. Já pensou? Não é verdade? Tem coisa que a gente ouve e fala ridículo. Às vezes é assim, ridículo. Olha o que esse camarada está dizendo aí. Você vem aqui, conta um testemunho, e você fica lá, torcendo a boca, torcendo o nariz. Que ridículo, absurdo isso aí. Não é verdade? Sara riu. E depois, o pior, ela negou que tinha rido. Falou, não ri não. Se fosse comigo, talvez diria a mesma coisa. Você está rindo, rapaz, de quê? Aí você já fica com medo, diz, não, peraí, não ri não. Só achei graça. Só achei graça. Porque era um absurdo, do ponto de vista humano, do ponto de vista da medicina. É um absurdo. Absurdo para mim. Absurdo talvez para a maioria de nós. Mas para Deus não há impossível. Talvez falte isso hoje. A gente continuar crendo que para Deus não há impossível ou impossíveis. Não há impossíveis. O que aconteceu? Aconteceu. Sara ficou grávida e teve um filho. Sabe qual foi o significado do nome do filho? Quem sabe? Isaac. Hã? Riso. Acho que Sara nunca esqueceu, né? Da risadinha que ela deu. Da risadinha que ela deu. Riso. Nasce Isaac. Nasce Isaac. Filho de Abraão e de Sara. E de Sara. E aí fica para nós, eu creio, uma grande lição de fé e de esperança. Uma grande lição. Uma grande lição para nós, que às vezes desanimamos com muito pouca coisa. Perdemos a esperança, nos apavoramos, nos frustramos, entramos em depressão, nos estressamos, às vezes murmuramos contra Deus.
nos tornamos, às vezes, pessoas pessimistas, enquanto que nós poderíamos crer de fato que Isaac nasceria, que a promessa de Deus se cumpriria, ou se cumpre, ou se cumpre. Esperança é uma das maiores riquezas da alma humana. As pessoas esperançosas são pessoas muito mais felizes. E nós, como filhos de Deus, ou para nós, como filhos de Deus, esta é uma característica fortíssima. Por quê? Porque, apesar das circunstâncias, nós não precisamos perder a esperança. A esperança no Deus que tudo pode. A esperança no Deus que faz a mulher estéril ter filhos. A esperança no Deus que levanta os enfermos. A esperança no Deus que ressuscita os mortos. A esperança no Deus que nos diz claramente na sua palavra que aquilo que nos mete mais medo, mais terror, que é a nossa finitude. E, portanto, a morte seria para nós o grande problema. Mas Deus vem, manda o seu Filho, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para demonstrar que agora, ou a partir de então, nem a morte é mais razão para medo. A morte não é mais um limitador. Não é mais um limitador. Então nós podemos ter esperança. E na verdade nos frustramos porque às vezes fazemos o contrário daquilo que o Espírito Santo nos recomenda por meio de Paulo. Às vezes a gente pensa que a nossa esperança se resume apenas a esta vida. Apenas a esta vida. Apenas às coisas de agora. As coisas de agora. E aí sim, vamos ser as pessoas mais frustradas deste mundo. Deste mundo. E eu quero concluir dizendo, irmãos e irmãs, que esse é um tempo de exercício da esperança. Tem muitas coisas que são contrárias. O tempo, às vezes demora muito a acontecer aquilo que a gente espera, e a gente não sabe aguardar, não sabe esperar. As circunstâncias, porque a gente quer analisar tudo como se fosse Deus, e aí perdemos a esperança, porque a gente não enxerga como Deus, principalmente quando a gente não está crendo, a gente não consegue enxergar como Deus, e as circunstâncias não indicam crença. As circunstâncias muitas vezes não induzem a crença. O que induz a crença é o Senhor, é o Espírito Santo em nós. É a vida de Deus em nós. Eu tenho, pelo Espírito, eu posso crer em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. A minha fé não é pelo que eu estou vendo. Não é pelo que eu estou passando. Não é pela idade, não é pelo tempo que já passou. Nós podemos ter esperança. Eu tenho conhecido muitas pessoas cristãs tão mal-humoradas, tão pessimistas, que às vezes eu fico extremamente preocupado. Porque se eu, assim, ouvindo essas pessoas, eu digo, olha, eu não quero ser cristão para ser assim. Mas essa é a grande característica nossa. A esperança, a fé, a confiança no Deus vivo, no Deus eterno. Esperança traz alegria. Esperança traz alegria. Agora, meus queridos, minhas queridas, esperar aquilo que a gente sabe, está vendo, isso não é esperança.
Esperar fatos que não se veem, fatos que não estão construídos, fatos que não estão elaborados. Esperar, esperar. Eu estava lembrando hoje de uma frase de Jesus. Lucas 18, quando Jesus fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer, cita o exemplo daquela viúva. No final do texto, Jesus faz uma pergunta sobre a qual a gente tem que pensar muito. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que a nossa fé é visível? É uma fé que gera esperança, perseverança? É uma fé que crê realmente que Deus tem domínio sobre a história? Que Deus pode realmente agir na história, nos acontecimentos que nós estamos vivendo? Será que há de fato essa esperança de que Deus pode agir na minha vida, na minha família? Será que a gente continua crendo que Deus vai mudar, mesmo vendo a nossa família esfacelada? Ou será que as circunstâncias estão nos dominando? Ou as circunstâncias estão abafando a nossa fé, a nossa esperança? E eu quero então dizer, não perca a esperança. Não perca a esperança. Ainda que você esteja vivendo como Abraão e Sara, vivendo uma situação de completa esterilidade. Ainda que diante de todas as lógicas, o resultado é impossível sair alguma coisa dali. Nós temos o direito de esperar em Deus, mesmo assim. Mesmo assim. Nós podemos esperar. Nós vivemos um mundo de desesperançados. Muita gente assim. Muita gente. Muita gente. Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre essas coisas. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Confia no Senhor. Abraão foi justificado pela fé, porque ele esperou, confiou posteriormente no Senhor. O riso de Abraão e de Sara se transformaram numa fé corajosa. Isaac nasceu e Deus provou a fé de Abraão, mandou que Abraão sacrificasse o seu filho. E aí Abraão não riu. Aí Abraão não procurou intermediários, soluções intermediárias. Abraão foi para sacrificar o seu filho. E aí Deus percebeu que Abraão saiu do riso para a fé. Para a fé. Saiu do riso para a fé. Então, nós podemos fazer da mesma forma. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Abraão esperou contra a esperança. Contra a esperança. Ou seja, não havia nenhuma razão para esperar. Mas em Deus ele esperou. E esperou até contra a esperança. Então não se assuste. Se você conhecer alguém esperando contra a esperança. Esperando por mais absurdo que possa parecer. Mas no Deus, se nós cremos no Deus que tudo pode. Que pode todas as coisas. Então, por mais absurdo que seja diante dos homens, diante das pessoas, espere em Deus. Espere em Deus. Faça como o salmista. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele me ouviu quando clamei por socorro. Colocou-me os pés sobre a rocha e tirou-me de um tremedal de lama. E colocou nos meus lábios uma nova canção. Uma nova canção. Podemos esperar. Podemos esperar. Esperar que esse país mude, ainda que a gente não veja isso. Esperar que a sua família mude, ainda que você não veja isso. Esperar que a bênção de Deus venha. Esperar que a bênção de Deus venha. Esperar, crer no Deus que é fiel, que tudo pode. O Deus que faz sem olhar às vezes, para nós. Nós não merecemos absolutamente nada. Ele faz por causa do seu amor,
da sua misericórdia. Ele faz por causa da sua própria palavra. O autor da carta aos Hebreus diz que Deus, quando falou com Abraão, ele não tinha ninguém em nome de quem ele jurar. Ele jurou em nome de si mesmo. Jurou em nome de si mesmo. Que ele seria abençoado e abençoaria as nações da terra. Então espere, tenha esperança. Mude da desesperança para a esperança, seja qual for. Eu não sei qual é o seu problema, Deus sabe do meu e do seu. Deus sabe do meu desafio e do seu desafio. Seu desafio pode ser emprego, pode ser problema de família, problema de casamento, pode ser um problema semelhante a esse, você não consegue ter filhos. Espere no Senhor, confie no Senhor. Não fica procurando alternativas. Confie no Senhor, espere pelo Senhor. Ele vai honrar a sua fé. Amém? Vamos ficar de pé. Interessante, a gente quando vai pregar, eu sei o pastor Edson, de vez em quando fala isso, né, pastor? Mas a gente fica, sempre que chega aqui, a gente fica com um desejo imenso de que a gente consiga, pela graça de Deus, falar aquilo que Deus falou com a gente. E normalmente a gente acha que não conseguiu dizer exatamente da mesma forma, da forma que a gente sentiu antes, experimentou antes. Mas eu tenho certeza absoluta, que esse tema, ou esse desafio, eu tenho certeza absoluta que é um desafio para muitos de nós aqui nesta noite, se não para todos. Nós precisamos de esperança, a gente precisa confiar mais em Deus, viver mais essa fé, viver mais essa alegria. Fica olhando para o problema, o problema cresce diante de nós. Olhe para Deus. Para de reclamar, pegue nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, por este exemplo, ó Deus, maravilhoso, que o Espírito do Senhor coloca diante de nós. Deus, eu tenho certeza absoluta que esta palavra, esta reflexão, ó Deus, é necessária, é fundamental para nós nos dias de hoje. E eu sei, ó Deus, que há muitas pessoas aqui que estão vivendo frustrações e crises de esperança, crises de fé. Pai, mas em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor transforme esta condição na vida de cada pessoa. Transforme, ó Deus, o desânimo em força, em vigor no Senhor. Transforme, ó Deus, a desesperança em alegria de fé. Pai amado, seja conosco, ó Deus. Não permita, Senhor, que a gente viva, ó Deus, às vezes, louvando e adorando a crise. Mas, ó Deus, que seja o contrário. Pai, que nós nos agarremos ao Senhor e creiamos, ó Deus, de que o nosso problema, a nossa crise está nas Tuas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a nos colocarmos assim diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos a Ti estas coisas, de tal maneira, ó Deus, que a gente tenha um coração aberto e permita que o Espírito Santo nos encha de alegria, de paz, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, cada um de nós. Não permita, ó Deus, que o secularismo desse tempo, Pai, não permita, ó Deus, que a incredulidade desse tempo contamine a nossa vida. Não permita, Senhor, que a gente fique procurando por aí alternativas, ó Deus, que não solucionam.
mas que a gente possa, ó Deus, em primeiro lugar, buscar o Senhor, buscar a orientação da Tua palavra, e crer, e esperar, ó Deus, com alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, pastor Edson. Amém.